de mensagens, e nessas mensagens ele tem lá, o Emmanuel, uma positividade muito grande, porque faz a gente pensar em algumas coisas. Eu não sei se aconteceu isso já com vocês, mas comigo sempre acontece. A gente de vez em quando acha que é perfeito, não é? Porque a gente começa a ver defeito nos outros. Você fala assim, bom, eu sou perfeito e os outros são imperfeitos. Aí a gente fala, não, esse defeito não tem, então eu sou perfeito, não é? E a gente esquece que cada um de nós aqui na Terra tem uma condição. Se a gente não tem um defeito tal, mas a gente pode ter outros defeitos. Pode ter, não tem, com certeza, porque se você não tivesse defeito nenhum, você não estaria na Terra, se a gente não tivesse nenhum defeito. Então a gente tem problema, tem defeito, sim, nós temos dificuldades. Acontece que alguns incomodam mais a gente do que outros. E o pior é que agora nós estamos descobrindo que esses que nos incomodam, eles estão lá dentro da gente, escondidinho lá, eles é que nos incomodam, porque nós ainda temos ele. Então, o que o Emmanuel fala nessa mensagem, desse refazimento, é que de vez em quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa e se aborrece, porque alguém vai lá e aponta um defeito da gente. Ah, não, mas você é muito... Aí você fica chateado, abandona o trabalho e vai embora. E aí? Aquele que apontou o defeito, ele também tem defeitos, só que outros tipos de defeito. Talvez ele não mostre esses defeitos, não mostre, né, as coisas que ele tem, as dificuldades que ele tem. Então, ele fala pra gente tomar bastante cuidado e não ficar desanimando aí a mão cheia as coisas que a gente vai fazer. Então, você se dispõe, por exemplo, a atender determinado grupo de pessoas, sei lá, jovens carentes, famílias carentes, senhoras e senhores aposentados ou idosos, enfim, o que você se dispõe a fazer, você tem que perseverar. Porque de vez em quando alguém vai falar alguma coisa relativa à sua imperfeição, mas a pessoa que vai falar, ela não se lembra que ela também tem. Acontece isso com a gente em casa também, né? As pessoas apontam o defeito em casa como se elas estivessem assim numa condição assim muito superior. Mas se a gente está em casa, morando na mesma casa e não dificilmente dormindo na mesma cama, é possível que a gente tenha uns defeitos e que o outro lado tenha outros defeitos, não é mesmo? Ah, mas você não lava uma louça em casa. Eu, graças a Deus, nunca escutei isso, porque eu sempre chego em casa quando está todo mundo dormindo, mas... Nunca lava uma louça em casa, não ajuda em nada, não faz nada, e sabe? Aí a pessoa vai indo, vai desanimando, fala, meu Deus do céu, mas o que é isso? Eu não sirvo para nada, não valo nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o carro. Não, é bom você ficar porque tem as contas para pagar, então aí eles querem que você fique para pagar as contas, certo? Mas reclama que você não lava uma louça. Ah, mas você não tem filho? Tem, os filhos. Não, mas eles estão ocupados lá com videogame, com computador, eles não podem fazer isso, é você que tem que fazer. Então a gente tem defeitos, mas o outro lado também tem. Isso nos conforta tão grandemente, porque de vez em quando a gente desanima, não é? Alguém aponta um defeito fortemente pra gente. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso dia a dia, as pessoas são loucas para achar o defeito dos outros. Existe até aí emissoras de televisão atrás dos defeitos das pessoas. E não tem graça nenhuma. Para mim? Obrigado. Libertação. O que eu queria mesmo não veio, mas eu não vou falar para ela, porque ela não pode escutar. Depois eu passo. E não tem graça nenhuma a gente assistir televisão se não for para ver o defeito dos outros. Então, por exemplo, a gente vai ver uma novela, a gente quer ver todo mundo perfeitinho, família bonitinha, tudo certinho, a gente quer saber de conspiração, de confusão, de briga, de confusão. A gente quer ver isso. Aí você liga a televisão no jornal, você quer ver a notícia boa? Quem quer ver a notícia boa no jornal? A gente quer ver o pau comendo mesmo, a gente acontecendo problema grave, o outro, e aquele, isso, a gente ainda é assim. Não tem graça, pra gente ainda não tem graça por causa do nosso degrau de evolução. Mas devagarzinho a gente sobe um pouquinho e fala, mas eu não tô com vontade de ver isso aqui não, a gente desanima de ver aquilo. Ah não, esse tipo de jornal também não quero saber, isso aí pra mim não me interessa. E aí devagarzinho a gente vai se libertando daquilo. Mas a maioria de nós adora, passa na rua até os carros tudo parado. A gente quer olhar para ver qual foi o desastre que aconteceu. Se tem alguém caído no chão, não é assim que acontece? Dificilmente alguém passa por ali e fala, ai Senhor, dá um apoio aqui para esse rapaz que teve esse acidente, esse casal, essa família, esse carro, esse ônibus. Dificilmente a gente faz isso. A gente quer ver o defeito das pessoas. E a gente vai se tornando especialista em defeitos.
dos outros, cara, né? Porque, sim, a gente já começa a arrumar assim, uma série de situações para poder corrigir o defeito dos outros. Você fuma. Aí vem alguém, sempre tem como é que se fala, uma fórmula mágica para largar de cigarro, né? Você bebe, aí tem uma fórmula mágica para largar da bebida. Mas essas aí são as coisas mais fáceis que tem da gente se libertar. Não sei se vocês sabem disso. Do álcool e da droga, do álcool, da droga e do tabagismo, é as coisas mais fáceis que tem para a gente se libertar. Agora, eu quero ver a gente se libertar da maledicência. Porque quando você está fazendo um esforço danado, alguém vai lá e fala assim, você viu o que o governo fez? Pronto. Aí parece que a gente esquece tudo aquilo e começa a falar mal de todo mundo que está no governo. Ou então alguém fala assim, você nem sabe o que aconteceu com a filha da vizinha. Pronto. A gente esquece todos os preceitos. É muito difícil a gente abandonar defeitos morais. Defeitos materiais que incomodam as pessoas. Todo mundo tem camiseta, né? Que escreve assim, no smoking. Nem sabe o que significa, mas a pessoa anda com no smoking, né? A gente nem sabe direito o que significa. A gente vê campanhas aí, pessoas falando e aquilo, outro, todo mundo combatendo. Tudo bem, mas e as coisas mais difíceis, complicadas, de desenraizar da alma da gente, dos nossos sentimentos? Compaixão, paciência. E não é justificando, eu também não quero dar lição de moral para quem fuma, certo? Mas o Chico, lá na casa dele, ele trouxe um moço que estava no Juqueri, no negócio de doido lá, como é que chama? Casa de... Como é que chama isso aí, esses lugares? Manicômio. Manicômio. Agora a gente precisa tomar um cuidado para falar as coisas. Desculpem, viu? Eu falei errado, eu não sabia, eu sou ignorante nisso. Aí trouxe o moço do manicômio para trabalhar com ele, morar na casa dele. Aí o moço trabalhava lá e morava lá. Aí você chegava lá, o moço acendia um cigarro atrás do outro, assim, ó, tchuc, 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 um atrás do outro, assim, acendia um e desligava o outro, acendia um, e fumava o dia inteirinho, na casa do Chico, dentro da casa do Chico. Aí você pensava assim, misericórdia. Mas aí você pensa, meu Deus do céu. Ô Chico, o que esse moço faz? Vou contar o nome dele, só o primeiro nome. Vivaldo. O que o Vivaldo faz, Chico? Ele me ajuda tanto. Ele datilografa as mensagens que eu recebo, ele encaderna, ele manda para as editoras, ele arruma os livros que eles me mandam, ele dá o livro para as pessoas quando as pessoas vêm aqui. Nossa, me ajuda muito, muito, muito mesmo. O Chico não via o defeito nele. Olha só. E a primeira coisa que a gente via quando chegava lá era isso. Como é que o Chico aguenta? E o pior é que os espíritos têm uma outra dificuldade, sabe qual é? E os obsessores dele? Não vou nem chegar perto, né? Passa em frente do morador de rua, ninguém quer passar nem perto, vai assim, de repente os bichos feio dele, vem pra cima de mim, né? Aí ele me pega, eu tô lascado, né? A gente já pensa isso. Meu Deus do céu, olha só que coisa. E aí o Chico trabalhou com ele até desencarnar. O Chico desencarnou, ele continuou lá. Eu acho que até desencarnou também, mas continuou lá. Imagina só. Tinha um outro senhor também, que era um braço direito do Chico, que eu só vou falar o primeiro nome, chamado Wicker. Que o Chico, perguntaram para o Chico, escuta Chico, o Wicker fumava tanto, o que aconteceu com ele lá no mundo espiritual? Ele fala, meu filho, você nem sabe o que fizeram lá. Eles arrumaram um cigarro eletrônico para ele, isso há 50 anos atrás. 50 anos atrás, um cigarro eletrônico lá no mundo espiritual. Alguém pode imaginar um espírito fumando? Ele fumava. A gente tem uma noção tão parca do mundo espiritual, né? A gente acha que sai daqui, já sai assim, tipo levitando, assim, sai voando. Aí começa a ver a cidade, o bairro, o país, o estado, o planeta, a gente já acha assim, né? Está amarrado aqui, gente. Nós estamos amarrados. Para sair daqui precisa de comer muito arroz e feijão do mundo espiritual, né? Da terra não, do mundo espiritual. Porque a coisa não é assim como a gente está imaginando. No mundo espiritual a gente nem imagina o que tem, o que eles fazem lá, não é? E tem 90 e muitos % semelhante ao nosso. Nosso corpinho é semelhante. Os nossos gostos, os nossos gestos. A gente não muda nada quando vai para o mundo espiritual. Não muda nada. Você viu o Wicker? Trabalhou com o Chico anos e anos. Aí eles arrumaram um cigarro eletrônico para ele, olha só. Para ele poder continuar fumando lá até chegar um momento que ele pudesse sozinho desistir daquilo.
Porque tem um negócio chamado respeito à liberdade de escolha, respeito ao livre-arbítrio. Me parece que estamos vivendo aí um momento onde as pessoas não estão querendo respeitar muito a liberdade dos outros, né? Estão fechando o cerco aí, porque você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode brincar assim, não pode brincar assado. A gente está vivendo um cerco assim, uma dificuldade assim. Mas é liberdade de escolha, a gente pode escolher, tem liberdade. Então é assim, você está batendo a cabeça? Liberdade de escolha. Você resolveu soltar uma bomba atômica na Europa? O que a gente pode fazer se o homem resolver fazer isso? Vamos fazer uma diplomacia, faz tudo o que você quiser, mas se ele tiver fadado a fazer isso, não tem jeito, é liberdade de escolha. Aí a bomba cai amanhã, depois da manhã o sol nasce do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É claro que depois a gente vai ter que se reaver com as leis de Deus, porque ela é perfeita, não é? Então é assim, todo o problema que a gente faz o outro sentir hoje, nós vamos sentir amanhã. Então se tiver um malfeitor falando assim, eu vou te matar, você fala assim, tudo bem, mas não se esqueça, amanhã é outro dia e você vai estar no meu lugar. Ou a gente vai fazer uma malcriação para alguém, por exemplo, né? Aí você pensa assim, não posso me esquecer, porque amanhã sou eu que vou estar do outro lado, não é? A gente não fazia isso com a nossa mãe, com o nosso pai? Aonde você foi que você chegou tão tarde? Não interessa! Olha como a gente era mal criado. Agora a gente está sossegadão em casa, vai falar com o filho, oi, bonitinho, tudo bem, você foi passear ontem? Por que você quer saber? Olha como que a gente faz, como que as coisas acontecem, né? Então tomem bastante cuidado, porque as leis são assim. Aí você jogar futebol, tem um camarada aí que agora desencarnou lá em Santos, que daqui a pouco ele vai reencarnar, porque me parece que ele fazia umas coisas sem as câmeras ver no passado, né? Ele era bem pimentinha, né? Ganhou o título do rei do futebol, mas ele era um pimentinha, né? Quem conhece, quem viu isso aí deve lembrar disso, né? Aí depois agora ele vai voltar, né? E vai perceber que todo mundo vai para cima dele, não sabe por quê. Não sabe por quê, né? Veja só. Porque as leis são perfeitas. Os homens querem ter a justiça nas mãos, mas é assim, é relativa a justiça dos homens, porque os homens são imperfeitos. Como é que uma pessoa imperfeita pode dar alguma coisa perfeita para alguém? Não dá, não é possível. Então nós precisamos entender isso. Quanto mais bem nós fizermos, melhor para nós. E aí o Emmanuel vem lá no encontro marcado, no capítulo 4, fala pra gente assim, não se incomode com as coisas que as pessoas vão falar. Se você se dispor a corrigir-se, segue em frente. Se você não puder continuar no mesmo lugar, comece em outro, continue em outro. Mas não para. Nós não podemos parar. A partir do momento que nós temos a liberdade de escolha, conseguimos entender que precisamos fazer alguma coisa por alguém, nós temos que seguir em frente. Às vezes acontece um negócio com a gente que é como acontece em empresa, às vezes é uma espécie de teste que a gente recebe, né? Para ver se a gente realmente está daquele jeito, não é? Que de vez em quando a gente apregoa, por exemplo, a humildade, os expositores são bons para isso, apregoar a humildade, mas se sair aí na porta, alguém falar alguma coisa, nem sei o que ele responde, mas a gente precisa, de vez em quando, receber os testes. E às vezes é um teste para a gente. Tem aquelas preces que tem na internet, tem tanta coisa linda, mas eu estou meio desanimado com a internet, porque eu vejo todo mundo falar, gente, o pessoal precisa sair um pouco da internet, aí a gente vai colocando coisa para as pessoas ficar cada vez mais, né? Mas tem um negócio bonito lá que estava falando assim, o que a gente pede, por exemplo, dinheiro, o pai dá trabalho para a gente conseguir o dinheiro através do trabalho. Se a gente quer paciência, ele dá alguém para testar, para desenvolver a nossa paciência. Então tomem cuidado com o que vocês peçam, né? Querem saúde? Pode ser que chegue alguma pessoa doente para a gente cuidar. Não é? Veja bem, é assim que a gente consegue saúde. Aliás, é uma boa dica, né? Uma boa dica. Está faltando aquela visitinha para aquela pessoa que está doente? Por quê? Vai lá, faz uma visitinha. Não é só de celular, não, de ligar, não. Esquece isso aí, vai lá pessoalmente. Presencialmente, uns nomes bonitos que nós arrumamos agora, presencial. Tá? Eu vim aqui presencialmente fazer uma visita, você faz uma visitinha lá, faz para aquela vozinha que tá doentinha, a tia lá que já tem um pouco de idade, não esqueçam deles. Porque se a gente não atender bem aos nossos semelhantes, como é que a gente espera que atendam bem a gente?
A gente vem na casa espírita confiante nos benfeitores amigos, mas eles sabem quem nós somos. Não adianta a gente ficar com cara de bonzinho, de piloncho, por favor. Não adianta, eles já sabem, conhecem a gente de muito tempo. E quando eles não conhecem de muito tempo, eles levantam a nossa ficha do outro lado. Nós temos uma ficha lá. Levantam uma ficha, você é o Sérgio, né? Tá fazendo palestra, né? Você acha que sabe tudo, né, seu besta? Não é assim, não. Eles conhecem a nossa ficha, sabem o que nós fazemos, o que nós já fizemos. Tá com dorzinho no joelho. Então, mas isso daí é uma milésima parte do que você deveria passar. Mas vamos dar um soprãozinho, dá um soprãozinho na ficha e reflete na gente. A gente sai mais aliviado, assim, mais tranquilo. Aí acorda, esquece que tinha o joelho, daqui a pouco desce da calçada e sente o joelho. Meu Deus do céu. Desceu da calçada e sentiu o joelho, né? Mas é para a gente lembrar que isso é uma centésima parte do que nós devíamos. Mas isso também não pode fazer a gente desanimar, desistir. Olha, eu confesso para vocês, eu fiquei tão desanimado quando eu peguei um ônibus uma vez, e aí eu fui fazer as minhas leituras no ônibus, aí não conseguia ler. Falei, meu Deus do céu, não estou conseguindo ler no ônibus. Aí aquilo me arrasou. Aí eu fui no médico, o médico me deu um negócio lá, eu não conseguia ler também no ônibus de jeito nenhum. Falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que tirar o óculos, tenho que tirar o livro, tenho que pegar não sei o quê, mas... Ai, que horror, né? Aí passou anos e anos para mim descobrir o que faltava era luminosidade. Agora, graças a Deus, estou feliz. Mas eu fico pensando como a gente fica chateado quando acontece alguma coisa com a gente, não é? E a gente pensa assim, nossa, agora, né? Também não vou mais ler. Mas o que tem se a gente não ler? O problema é nosso, não é mesmo? Não é pra gente que é o problema é nosso. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu voltar a ler, conseguiu fazer uma disciplina de leitura e tal, engatilhou aí um negócio que está dando muito certo, graças a Deus está indo muito bem. E eu descobri isso na cozinha da minha casa. Não, eu estava vendo a louça lá, mas aí eu fiquei sentado olhando a louça e falei assim, deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa para disfarçar, porque o meu segredo é o seguinte, eu acordo antes de todo mundo e durmo depois de todo mundo, então ninguém sabe, né, por que o negócio não aconteceu, porque ninguém consegue me encontrar, né, então aí eu percebi que tinha uma luz forte na cozinha, eu conseguia ler tudo, falei, meu Deus do céu, minha revisão recuperou. Fui recuperar, foi milagre, minha visão recuperou. Aí eu descobri que era isso, aí eu liguei para o médico, mas eu não te falei que tinha que ter mais luminosidade, essas coisas? Eu falei, o senhor não falou, né, mas eu pensei, né, só me deu o óculos, né, mas enfim. Agora a gente vai descobrindo isso e a gente vai percebendo que isso não pode tirar a gente do contexto, não podemos desanimar por algumas coisas que nos aconteçam. A gente tem que perseverar, tem que insistir, tem que realizar. Às vezes a gente vai ter testes mesmo, encontrar uma pessoa mal-humorada, sabe? Aquele dia que você está super feliz, de repente você se depara, vai comprar o pão lá, o atendente está com aquela cara feia para chuchu, você fala, meu Deus do céu, nunca fui tão maltratado nessa padaria, nunca mais vou vir nessa padaria. Volta lá. O negócio é isso, é voltar lá. E aí, se um dia tiver chance, você fala, você sabia que eu quase desisti de vir nessa padaria por sua causa? Aí tem a chance de falar com ele, né? Que a gente precisa se reanimar, precisa se animar. Porque os Espíritos dizem pra gente que nós precisamos da alegria para levar a alegria aos outros. É isso que nós precisamos. E na maioria das vezes a gente não pensa nisso, não sabe disso, não lembra disso. E a gente fica aborrecido, chateado. E agora, né? A modernidade das broncas que nós temos hoje. A gente fica tão chateado, que a gente não quer olhar para ninguém, não quer falar com ninguém, não quer fazer mais nada. Os médicos aí estão dizendo que se chama isso depressão, né? Que a gente fica assim, afastado das pessoas, das coisas, desanimado, não quer fazer nada. Aí você fala, meu Deus do céu, mas eu preciso reagir. Não é uma tarefa fácil, às vezes a gente está sob uma pressão muito forte, muito grande, nós temos um passado cheio de delitos, cheio de problemas, às vezes a gente está se encontrando com aquelas pessoas com as quais nós tivemos esses problemas, pode isso acontecer, mas a gente precisa arrumar forças,
para vir a uma casa semelhante a essa, para fazer alguma coisa que possa ser útil para alguém. Porque se a gente não quer fazer nada por nós, a gente não está proibido de fazer alguma coisa pelos outros. Não podemos fazer. Ah, eu não consigo fazer nada. Sei lá, dedica 5 minutos aí para alguma coisa, alguma tarefa de fora. Ah, mas eu não aguento, eu não consigo, eu não quero, eu só quero ficar deitado, não quero pensar em nada. Mas põe alguma coisa que você escuta, que te anima, uma música. Lembra uma música do passado. Esses dias fiquei surpreso, porque eu fiquei sabendo também, tudo coisa nova que a gente fica sabendo, né? Que a nossa memória musical, ela não perde com Alzheimer. Nós lembramos a memória musical. Então, se você já está sentindo que está esquecendo as coisas, as músicas que você escutava na adolescência, depois na juventude, você não esquece. Então lembra delas, põe elas lá. Lembra elas lá, pede para alguém localizar lá na internet, que lá tem tudo, né? Pede para alguém, pega aquele CD que está guardado lá, pega ele, traz de volta aquele discão lá, põe aquele, não pode falar gramofone que não é do meu tempo, mas a rádio, como é que chama aquele negócio? A toca-disco. Vê se ele funciona, já pode começar daí. Se não funcionar, você já pega ele, leva no técnico. Ah, mas não sei onde tem, procura alguém que saiba. Sempre tem alguém que mexe com essas coisas, né? E aí você põe aquelas músicas antigas, você vai se sentir melhor, vai se sentir bem. Então quando você estiver quase caindo assim, você vai lá e põe uma música dessa para você se levantar. Saturday Night Fever, deixa eu ver o que mais, Led Zeppelin. Ah, tô desanimado, põe um Led Zeppelin lá. Aquele helicóptero descendo lá, vieram me resgatar aqui, meu Deus. Nem tô lembrando porque que eu tô ouvindo essa música, né? Mas dizem que a gente não perde a memória musical, olha que legal. Então, ouvirmos uma boa música. Mas a boa música é relativo, porque uma boa para nós pode não ser boa para o outro. Uma boa para nós, não é? Ah, mas eu gosto de samba, escuta lá o samba, a bossa nova, eu gosto de rock, escuta lá o rock. Coisa que te anime, te agrade, que você goste. Ah, mas eu nem sei onde eu pus os CDs. Nem tenho mais aparelho de CD em casa, jogaram tudo fora. A gente começa assim, né? Com esses problemas aí. Mas no carro não tem? Vai lá no carro e escuta lá no carro. Tem muito carro que ainda tem o toca CD, o meu tem. Eu achei um pacote assim de CD. Estou tão feliz. Porque antigamente você lembrava de uma música e ia procurar, depois você lembrava da outra, você ficava procurando, aí lembrava da outra, meia hora, depois você achava outra, ficava o dia inteiro, escutava 2, 3 músicas. Agora você acha um pacote de CD lá, em 1 minuto você vai lá e troca, põe outro, você não gosta, passa para frente, passa para trás, e é sossegadão. Olha só que coisa boa que é a gente toca CD. A gente que tem já o cabelinho branco, todo mundo acho que deve ter um desse aí. Então, não joguem fora os CDs, deixa lá, porque isso resgata a gente, é muito, muito, muito bom. Então, receber uma malcriação, põe uma musiquinha lá boa, põe lá para você ouvir, escuta lá alguma coisa. Faz um teste com você mesmo, pensa assim, vamos ver até onde eu sou humilde. Sabe esse teste, até onde a gente é humilde? Aí, por exemplo, você vai no posto de gasolina, o moço, em vez de colocar gasolina, ele coloca álcool. Ou então, ao invés de colocar álcool, ele coloca álcool aditivado que você não pediu. Aí você fala assim, agora eu vou fazer meu teste de humildade. Mas o senhor perguntou se era álcool aditivado? Porque eu não me lembro, o senhor me perguntou, eu não me lembro de ter autorizado o senhor por álcool aditivado, né? Então, o teste da humildade, sabe assim? Devagarzinho a gente vai fazendo esses testes assim, né? Compra alguma coisa, a pessoa não entrega, aí você liga, olha, ainda não entregaram, tinha prometido para a semana retrasada, já fazem 21 dias. Mas não tem problema. Tem alguma previsão? É o teste da humildade. Aquele débito que apareceu na conta corrente, aí você vai ligar para a atendente do banco, você tem que colocar código, agência, e depois você tem que falar o que você quer e ela nunca entende. Falar com o atendente, desculpe, não entendi. Falar com o atendente, você fica... Olha o teste da humildade, olha que beleza. Telemarketing. Telemarketing. O senhor já tem aqui aprovado um empréstimo de 50 mil reais e só o senhor passar os dados da conta que nós já vamos transferir para o senhor. Mas eu não me lembro de ter pedido nenhuma. Não, o senhor tem direito, que o senhor é beneficiário do INSS, o senhor tem direito, o senhor vai pagar isso aqui em 50 anos. Mas eu já tenho quase 80. O teste da humildade. Não, filhinha, obrigado, Deus te ajude, mas eu não estou precisando agora.
Eu nem posso pegar isso aí. Agora que se vier algum dinheiro na minha conta, o banco raspa tudo. Melhor deixar assim. Muito obrigado. Um teste da humildade, olha só. Quando você está fazendo a palestra e vem alguém para interromper você, por exemplo, vamos ver. Só um pouquinho, eu vou dar mais 10 minutos de você enquanto eu conto, pessoal.